Oi, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre alguns conceitos básicos de periodontia. Vamos lá? Uma gengiva saudável é fundamental para os dentes fortes. Formada de tecido mole semelhante à pele, a gengiva cobre os ossos que sustentam os dentes, formando uma vedação firme ao redor dos dentes, que limita os lugares onde a placa bacteriana pode crescer e onde os restos de alimentos podem entrar. A gengiva saudável tem uma cor rosa ou coral suave pálido, apesar de poder conter outros pigmentos, dependendo da sua origem étnica. Ela também tem aspecto casca de laranja, onde a sua superfície assemelha-se à casca da laranja. Se parecerem avermelhadas ou inchadas, se sangrarem ao escovar os dentes ou usar o fio dental, ou se começar a se retrair, são alterações que podem indicar sinais da doença da gengiva. A principal causa da doença da gengiva é a formação da placa bacteriana ao longo da linha da gengiva. Se a placa não for removida com a escovação dos dentes e o uso do fio dental de modo frequente, pode causar irritação e gengivite, que é uma forma inicial e reversível da doença da gengiva. A gengivite é uma inflamação da gengiva que pode comprometer um ou mais dentes. É o estágio inicial da doença da gengiva e a mais fácil de ser tratada. A causa direta da doença é o biofilme, também conhecido como placa bacteriana, que é uma película formada por bactérias de forma constante na superfície do dente e entre o dente e a gengiva, em uma região chamada de sulco gengival. Se a placa bacteriana não for removida pela escovação e o uso de fio dental diários, ela produz toxinas que irritam a gengiva, causando a gengivite. Nesse estágio inicial da doença gengival, os danos podem ser revertidos, uma vez que o osso e os tecidos que seguram os dentes no lugar ainda não foram atingidos. Mas, se a gengivite não for tratada, ela pode evoluir para uma periodontite e causar danos permanentes aos dentes. Os principais sintomas da gengivite são a gengiva vermelha e inchada, como na segunda foto. E nesse estágio, a gengiva já pode estar sensível e apresentar sangramento durante a escovação ou durante o uso do fio dental. Algumas pessoas podem apresentar mau hálito frequente ou sentirem gosto ruim na boca, mesmo se a doença não estiver em estágio avançado. Para prevenir uma gengivite, é necessário ter uma boa higiene bucal. A limpeza profissional também é extremamente importante, pois uma vez que a placa se acumula e endurece, ela se torna um tártaro e apenas o dentista pode removê-la através de raspagem. Algumas formas de prevenção da gengivite são a escovação correta e o uso apropriado do fio dental, ter uma alimentação correta para garantir uma nutrição adequada, evitar cigarros e outras formas de tabaco e ir ao dentista regularmente. Então, gente, o que a gente pode perceber nessas três imagens é a progressão da doença, né? Tanto de uma gengiva saudável até uma periodontite. Então, na primeira imagem, a gente observa uma gengiva com coloração rosa, é uma gengiva livre de sangramentos, de perdas ósseas, ou seja, não há retrações gengivais, né? Não há bolsas periodontais. Então, é uma gengiva que não sangra ao escovar o dente, a passar o fio dental. Uma gengiva que demonstra saúde, né? Na segunda imagem, a gente observa uma inflamação. O que aconteceu? O biofilme, né? Que é todos esses restos de alimentos, que não houve uma escovação direito, uma escovação satisfatória, eles vão se depositando, né, no sulco gengival, causando uma inflamação. Nessa inflamação, a gente percebe sangramentos, né? Então, ao escovar o dente, há um extremo desconforto, porque muitas vezes essa gengiva sangra ao passar o fio dental. Então, a gente percebe que é uma inflamação. Essa gengiva não está saudável. Então, se a gente não fizer os cuidados adequados, não, né, fazer uma visita ao dentista para avaliar,
não fazer uma higienização correta da boca. Essa gengivite, ela pode evoluir para uma periodontite. Já na periodontite, já é uma doença crônica. Então, a doença já passou para os tecidos de suporte do dente. Já está uma doença nos ossos, né? Nos tecidos de sustentação, nos ligamentos. E a gente pode observar que já há perda óssea, né? Já há retrações gengivais, bolsas periodontais, que são bolsas, né, nos sulcos gengivais. E então, neste caso, a gente precisa de uma higienização muito melhor para que essa doença se estabilize. A gente precisa ver o dentista para avaliar o tanto que a progressão da doença, qual estágio da periodontite se encontra, para que a gente possa, né, tratar de uma maneira correta, para que não possa ter a perda dos dentes. Porque uma periodontite, ela leva à mobilidade dental, leva à perda dos dentes. Eu vou falar sobre a periodontite. A periodontite é uma doença que é uma evolução da gengivite. Ela é um tipo de doença que sua principal causa é o acúmulo de placa bacteriana no sulco gengival. Ela comete normalmente jovens ou adultos de meia idade. Essa doença se inicia com a migração do epitélio juncional, onde irá ocorrer a formação de uma bolsa periodontal. Essa bolsa, a principal causa dela é a retração gengival. Para ser periodontite, essa bolsa deve estar maior que 3 milímetros e a forma de medir essa bolsa é através da sonda milimetrada. E a periodontite, existem dois tipos de periodontite: a periodontite crônica e a periodontite agressiva. A periodontite crônica, ela há a formação de bolsa periodontal, há sangramento, a sondagem e radiograficamente apresenta reabsorção óssea. A sua progressão é lenta e acomete pessoas por volta dos 35 anos. A periodontite agressiva, ela apresenta uma gengiva aparentemente normal e sua progressão é rápida e acomete pacientes bem jovens, normalmente antes dos 35 anos. Essas bolsas formadas pela periodontite, ela tem graus de gravidade. Uma bolsa de 4 ou 5 milímetros é considerada uma periodontite leve e tem maior sucesso no tratamento. Já bolsas de 6 ou 7 milímetros é diagnosticada uma periodontite grave, com maior dificuldade no tratamento. O tratamento ele é feito através de limpeza profissional dessas bolsas periodontais. Essa limpeza pode ser feita através de ultrassom ou raspagem através de curetas. Os medicamentos usados no tratamento é o uso de penicilinas e antibióticos para controlar a infecção. E o principal, que é a ajuda do paciente através de uma boa escovação e o uso do fio dental corretamente. Agora vamos falar sobre raio-x em periodontia. É preciso avaliar a quantidade de osso presente, cristas ósseas alveolares, perda óssea na região da furca, espessura do espaço do ligamento periodontal e lâmina dura. O cálculo dental, nas radiografias, observamos pontos ou áreas radiopacas com forma e tamanhos variados, aderidas às superfícies dentais. Podem estar supra- ou subgengivais e seu volume também é bastante variado. As bolsas periodontais, o tecido mole não pode ser observado radiograficamente, em radiografias de rotina. Portanto, a profundidade das bolsas periodontais, espaço entre o tecido mole e estrutura dentária, só será avaliada radiograficamente com a utilização de sondas e pontas de Guttapercha. Sem estes recursos, radiograficamente será detectado somente a perda óssea. As perdas ósseas podem ser horizontal ou vertical, e o grau de destruição periodontal é determinado principalmente pela quantidade de reabsorção do osso alveolar.
O exame radiográfico é indispensável para orientar o tratamento, pois fornece informações sobre a perda óssea proximal e tem meios para mostrar a variedade de formas da crista alveolar, observada por inspeção cirúrgica. A reabsorção ocorre em toda a extensão da crista alveolar, com redução evidente de altura, caracterizada por ser perpendicular ao longo eixo do dente. Na reabsorção vertical, nota-se uma relação oblíqua da imagem do osso em relação ao longo eixo do dente. Estes tipos de reabsorção são encontrados no septo interdental, nas faces livres e nas furcas. Quanto à localização, a perda óssea pode ser descrita como localizada ou generalizada. Existem também a falsa atrofia vertical, observada quando há perda de um dente e inclinação do adjacente. Neste caso, a semelhança da perda óssea vertical, a crista apresenta-se oblíqua em relação ao longo eixo do dente. Porém, nota-se a presença da imagem da lâmina dura e uma altura normal da crista em relação à junção cemento-esmalte. Os principais tratamentos que a gente tem e o que a gente mais utiliza são a escovação, que é feita em casa mesmo, todos os dias. E quando se agrava a situação, a gente tem a raspagem e alisamento radicular, onde se faz mecanicamente com o cirurgião dentista. A gente não consegue fazer isso em casa. A escovação, ela é muito importante, pois, e muito importante para fazer um controle, que é o controle das bactérias do biofilme. O biofilme seria todas aquelas sujeiras que ficam no dente da gente, quando a gente se alimenta e não escova corretamente o dente, aí fica ainda algumas sujeirinhas, tanto invisíveis quanto não. A gente vê também, principalmente quando temos uma alimentação rica em sacarose, rica em açúcar. É o principal alimento das bactérias, o que as bactérias mais gostam. Então elas começam a se acumular, formam colônias e ficam ali no dente. Como a gente retira isso? A gente faz com escovação normal. A gente tem que fazer uma boa escovação. Escovar todas as faces do dente, todos os lados, escovar todos os lugares, passar o fio dental direitinho em todas as regiões, entre todos os dentes, para que a gente possa eliminar praticamente todas as bactérias que tem ali. A gente nunca vai conseguir eliminar tudo, deixar 100% sem bactérias, sem sujeira. Mas a gente já desorganizando aquelas bactérias, a gente não deixa que forme colônias. A gente não deixando que forme colônias, a gente não deixa que forme tártaro. Quando não forma tártaro, a gente também está prevenindo doenças gengivais. Quando as bactérias podem se infiltrar pela gengiva através do dente ali por fora e acometer inflamação na gengiva, que é as doenças que a gente comentou anteriormente. Então, com o controle eficaz pela escovação, a gente consegue controlar bem essa situação, contornar e não deixar que ela se agrave. Quando agrava e a gente tem a formação de tártaro, a gente não consegue remover esse tártaro com a escova, pois ele se adere muito bem ao dente. A gente precisa fazer essa remoção com a raspagem, que a gente usa curetas periodontais, onde a gente vai dar uma anestesia no paciente, para ele não sentir tanta dor, pois quando a gente chega perto da gengiva, o paciente pode sentir um pouco de dor. Então a gente anestesia a região. Depois da gente ter feito um controle de placa, porque a gente também pode fazer um controle de placa para saber quantidade de bactérias que estão aderidas naquele dente. A gente fazendo a raspagem, a gente vai retirar esse tártaro, limpar aquele dente. E o alisamento radicular é quando a gente entra com a cureta mais por dentro da gengiva, que vai ficar ali naquela chamada, quando a gente tem uma gengivite, a gente chama de sulco gengival ainda, e quando a gente tem uma periodontite, a gente chama de bolsa. Com a cureta a gente pode entrar ali um pouco no sulco ou na bolsa e retirar aquele tártaro que está ali, aquela sujeira que está ali aderida no dente. Fazendo isso, a gente vai limpando e, consequentemente, fazendo um controle daquelas bactérias, de toda aquela sujeira. Agora, eu vou demonstrar como se faz uma boa higiene bucal
como se consegue fazer uma eficaz higiene bucal, tanto com a escova e tanto com o fio dental, para a gente conseguir sempre estar eliminando essas bactérias e não deixando e prevenindo essas doenças gengivais. A técnica mais eficiente que a gente tem para a escovação dentária é a técnica de Bass. Eu vou explicar direitinho como é tudo para vocês. A técnica mais eficaz que a gente usa para escovar os dentes é a técnica de Bass, que basicamente é da seguinte forma. Primeiro, a gente escova os dentes normal, como a gente sempre escova. E pode ser tanto com movimentos rotatórios, que a gente roda de 2 em 2 dentes, sempre será de 2 em 2 dentes. Ou a gente pode fazer varrendo para um lado só, uma região só, de 2 em 2 dentes também. Movimentos com leveza, não precisa ser com muita força. Tanto superior quanto inferior, na parte de baixo. E na parte de trás dos dentes também. Aqui a lingual e a palatina. A oclusal, a gente pode fazer um movimento varrendo para todos os lados, tanto para trás quanto para frente. E pode usar um pouquinho mais de força que não tem problema nenhum. A gente vai varrendo e limpando os dentes. Já uma região que não é muito comum, que as pessoas não escovam, e que faz muito bem escovar, pois previne as doenças gengivais, é dentro do sulco. O sulco ele fica entre o dente e a gengiva. Quando a gente coloca a escova no ângulo de 45 graus, a gente consegue, com as cerdas, entrar dentro desse sulco. Quando a gente entra dentro do sulco, a gente consegue limpar aquela região onde também fica muito infectada com bactérias, micro-organismos, que causam a inflamação da gengiva. A gente vai de 2 em 2 dentes também, movimento com leveza. Não precisa ter força e vai escovando de 2 em 2 dentes até terminar. É importante também escovar a língua. A gente não tem a língua aqui representada, mas é importante também. Movimentos de varredura com um lado só. E o palato também, que é a parte de cima, o céu da boca.